Aqui é o Fuja da Bolha Ler. Leitura completa de uma matéria sem cortes. Senta que vale. O Senado Federal aprovou, em sessão remota e em menos de 2 minutos, um projeto de decreto legislativo que suspende uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA. A resolução suspensa garantia a crianças e adolescentes vítimas de estupro autonomia para realizar o aborto legal sem a necessidade de aval dos pais ou responsáveis. A senadora Damares Alves foi a relatora da proposta. Por se tratar de um decreto legislativo, instrumento usado para sustar atos normativos editados por órgãos do Executivo, o texto não passa pela sanção da Presidência da República e entra em vigor após a aprovação do Congresso. A velocidade da votação chamou atenção na cobertura. Veículos de esquerda destacaram que, em menos de 2 minutos, o Senado derrubou uma diretriz voltada à proteção de crianças vítimas de violência sexual e enquadraram o episódio como um atropelo de um tema sensível e como retrocesso nos direitos de pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. Essa cobertura também ressaltou o nome da relatora e o efeito prático de exigir o aval dos pais, que, em muitos casos de abuso, podem ser os próprios agressores ou pessoas próximas a eles. A cobertura de centro relatou o fato de forma mais técnica, descrevendo o objeto da votação, a suspensão da resolução do CONANDA que assegurava autonomia às crianças vítimas de estupro, e explicando o mecanismo legislativo envolvido. Esses veículos registraram que o projeto de decreto legislativo não depende de sanção presidencial e deram espaço à reação do governo. A ministra dos Direitos Humanos, Jeanine Mello, afirmou que a decisão do Senado vai na contramão das políticas de proteção à criança e ao adolescente, mas reforçou que os direitos assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, seguem vigentes. Do ponto de vista enfatizado por veículos de direita, a leitura é de que a resolução do CONANDA representava uma extrapolação regulatória, ao retirar dos pais o papel de decidir sobre um procedimento médico grave envolvendo filhos menores. Sob esse ângulo, a aprovação do decreto restabelece a autoridade familiar e reafirma a prerrogativa do Legislativo de sustar normas editadas por órgãos do Executivo sem amparo legal suficiente. A proteção da família e da vida aparece como valor central nessa cobertura, que também trata o rito legislativo como plenamente legítimo. As divergências de cobertura se concentram menos no fato em si. A aprovação ocorreu e é incontroversa, e mais no seu significado. Enquanto a cobertura progressista trata a medida como restrição de um direito e risco de revitimização das crianças, a leitura conservadora a apresenta como correção de um excesso normativo e defesa da autoridade dos pais. O que ainda não se sabe inclui o detalhamento integral do conteúdo da resolução suspensa, os próximos passos jurídicos da medida e se haverá questionamento da decisão no judiciário. Também permanece em aberto como ficará na prática o atendimento às crianças e adolescentes vítimas de estupro a partir de agora, diante da vigência reafirmada do ECA por parte do governo. Você ouviu a reportagem. Em 2 minutos, Senado aprova projeto que dificulta aborto legal em crianças, publicada pelo Fuja da Bolha, 3 de junho de 2026.